Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Juízes, capítulos 6, capítulo 7 e capítulo 8. Vamos escutar e lermos juntos neste exato momento. Juízes 6. Gideão. Os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou-os nas mãos dos madianitas durante 7 anos. A mão de Madian pesou rudemente contra Israel. Por medo dos madianitas, os filhos de Israel refugiaram-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Quando Israel semeava, subia Madian com Amaleque e os filhos do Oriente para atacá-lo. Acampavam defronte deles e devastavam as suas plantações até a vizinhança de Gaza, e não deixavam aos israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com todos os seus rebanhos e tendas, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, e essa multidão inumerável de homens e camelos subia e devastava a terra. Os israelitas ficaram desse modo extenuados pelos madianitas, e clamaram ao Senhor. E, tendo eles clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta, que lhes disse: Eis o oráculo do Senhor, Deus de Israel, eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e de vossos opressores. E disse-vos: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não adorareis os deuses dos amorreus, em cuja terra ides habitar, mas não ouvistes a minha voz. Depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Efrá, que pertencia a Joás, da família de Abízer. Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar, para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: O Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele, vai, disse, com essa força que tens e livra Israel dos madianitas, porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gedeão, com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor replicou: Eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Prosseguiu Gedeão: Se encontrei graça aos vossos olhos, provai-me por um sinal que sois vós quem me falais. Não vos afasteis daqui até que eu volte trazendo uma oferta, e a ponha diante de vós. Esperarei, respondeu o Senhor, até que voltes. Gedeão entrou em sua casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com um efá de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, levou tudo debaixo do terebinto e ofereceu-lhe. O anjo do Senhor disse-lhe: Toma a carne e os pães sem fermento, põe-nos sobre aquela pedra e derrama por cima o caldo. Ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou a carne com os pães sem fermento, e imediatamente jorrou fogo da rocha que consumiu a carne e os pães sem fermento. Gedeão reconheceu que era o anjo do Senhor e exclamou: Ai de mim, Senhor Javé, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor disse-lhe: Tranquiliza-te. Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-o Javé Shalom. Esse altar existe ainda hoje em Efrá de Abízer. Durante a noite disse-lhe o Senhor: Toma um novilho de teu pai e um segundo touro de 7 anos. Edificarás então um altar ao Senhor, teu Deus, em cima dessa pedra. Depois de a teres preparado, tomarás o segundo touro e o oferecerás em holocausto usando a madeira do ídolo que tiveres cortado. Gedeão escolheu 10 dos seus servos e fez o que o Senhor lhe tinha ordenado. Temendo, porém, a família de seu pai e os habitantes da cidade, não o quis fazer durante o dia.
Chegada a manhã, quando os habitantes da cidade se levantaram, eis que viram o altar de Baal derrubado por terra, o ídolo vizinho cortado, e o segundo touro queimado em holocausto sobre o novo altar. Quem fez isto? Perguntaram uns aos outros. Depois de haverem buscado e investigado cuidadosamente, foi-lhes dito: foi Gedeão, filho de Joás. Disseram então a Joás: fez vir aqui o teu filho, para que seja morto, porque ele derrubou o altar de Baal e cortou o ídolo de madeira que estava perto. Joás respondeu a todos os que o interpelavam: porventura sois vós que deveis tomar o partido de Baal? Sois vós que deveis socorrê-lo? Pois aquele que tomar o partido de Baal será morto hoje mesmo. Se Baal é Deus, que defenda ele mesmo a sua causa, pois derrubaram o seu altar. Daquele dia em diante, Gedeão foi chamado Jerobaal, dizendo: que Baal defenda a sua causa contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Todos os madianitas, os amalecitas e os filhos do Oriente se tinham coligado e, tendo passado o Jordão, acamparam no vale de Jezrael. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, o qual, tocando a trombeta, convocou os filhos de Abizer para que o seguissem. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que se reuniu para segui-lo. Gedeão disse a Deus: se quereis realmente salvar Israel por meio de minha mão, como o dissestes. Eis que vou estender um velo de lã na eira. Se o orvalho cair só no velo, ficando toda a terra seca, reconhecerei que é por minha mão que livrareis Israel, como o dissestes. E assim aconteceu. Levantando-se Gedeão no dia seguinte pela manhã, espremeu a lã e encheu um copo de orvalho. Gedeão disse de novo a Deus: não se acenda contra mim a vossa cólera se vos falo ainda uma vez. Só quero fazer mais uma prova com o velo. Peço que só a lã fique seca, e o orvalho molhe toda a terra em redor. E Deus assim o fez naquela noite. Só o velo ficou seco, enquanto todo o solo estava coberto de orvalho. Juízes 7. A vitória de Gideão sobre os midianitas. Jerobaal, isto é, Gedeão, levantando-se no dia seguinte bem cedo, foi acampar na fonte de Harade com todo o povo que o acompanhava. O acampamento madianita encontrava-se ao norte da colina de Moré, na planície. O Senhor disse a Gedeão: a gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madiã em suas mãos. Israel poderia gloriar-se à minha custa, dizendo: foi a minha mão que me livrou. Manda, pois, publicar este aviso para que todos o ouçam. Quem for medroso ou tímido, volte para trás e deixe a montanha de Gilboé. 22.000 homens voltaram, ficando ainda 10.000. O Senhor disse a Gedeão: ainda há gente demais. Fez-os descer as águas, e ali farei uma escolha. Aquele que eu te disser que irá contigo, este te seguirá. Gedeão fez, pois, descer o povo junto às águas e o Senhor disse-lhe: porás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, e de outro lado aqueles que se puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. O Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, vos salvarei, e entregarei Madiã nas tuas mãos. Todo o resto do povo volte para a sua casa. Gedeão guardou os víveres do povo e suas trombetas, e despediu todos os israelitas, cada um para a sua tenda, só conservando os 300 homens. O acampamento madianita estava embaixo, na planície. Durante a noite seguinte, o Senhor disse a Gedeão: levanta-te e ataca o acampamento, porque tu entregarei. Todavia, se tens medo de descer só, leva contigo Fara, teu servo. Ouvirás o que eles dizem, e sentir-te-ás assim encorajado para atacar o acampamento. Gedeão desceu, pois, com Fara, seu servo, até onde estavam os postos avançados do acampamento. Ora, os madianitas, os amalecitas e todos os filhos do Oriente estavam espalhados pelo vale, tão numerosos como gafanhotos, e seus camelos eram também inumeráveis como a areia das praias.
No momento em que Gedeão se aproximou, um homem estava justamente contando um sonho ao seu companheiro. Eis, dizia ele, o sonho que tive. Um pão de cevada rolava sobre o acampamento de Madian e, chocando-se com a tenda, lançou-a completamente por terra. O companheiro respondeu: Isso não é outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou em suas mãos Madian e todo o acampamento. Tendo ouvido a narração e a interpretação desse sonho, Gedeão prostrou-se por terra, voltou ao acampamento israelita e disse: Levantai-vos, porque o Senhor vos entregou nas mãos o acampamento dos madianitas. Dividiu os 300 homens em 3 grupos, e pôs nas mãos de todos trombetas e ânforas vazias, levando estas dentro uma tocha acesa. Olhai para mim, disse ele, e fazei como eu. Quando eu chegar aos limites do acampamento, fazei o que eu fizer. Tocarei a trombeta com aqueles que me acompanham, e então tocareis também as vossas em volta de todo o acampamento, gritando, pelo Senhor e por Gedeão. Gedeão com seus 100 homens chegou aos limites do acampamento no princípio da segunda vigília, quando se rendiam as sentinelas, e começaram a tocar as trombetas, quebrando ao mesmo tempo as ânforas que tinham na mão. Então os 3 batalhões tocaram, também, as trombetas e quebraram as ânforas, tomando as tochas na mão esquerda e as trombetas na direita para tocar, gritaram, a espada pelo Senhor e por Gedeão. Cada um ficou em seu lugar, ao redor do acampamento. Os 300 homens continuavam a tocar as trombetas, enquanto, por todo o acampamento, o Senhor fez com que os madianitas voltassem a espada uns contra os outros, e o exército fugiu até Bet-seta, para os lados de Sarera, e até os limites de Abel-meula, junto de Tebate. Juntaram-se então aos israelitas as tribos de Néftali e de Azer e todo o Manassés, e perseguiram os madianitas. Gedeão enviou mensageiros por todo o monte de Efraim, para dizer, descei ao encontro dos madianitas e cortai-lhes a passagem das águas até Betibera, e até os vales do Jordão. Juntaram-se, pois, os homens de Efraim e ocuparam as passagens até Betibera, e igualmente os vales do Jordão. Tendo capturado 2 chefes madianitas, Oreb e Zebe, mataram Oreb no rochedo de Oreb, e Zebe no lagar de Zebe, e continuaram a perseguir os madianitas, levando as cabeças de Oreb e de Zebe a Gedeão, no outro lado do Jordão. Juízes 8. Os homens de Efraim disseram a Gedeão, por que nos trataste assim, não nos chamando a pelejar contigo contra Madian? E houve entre eles uma violenta discussão. Gedeão respondeu-lhes, que fiz eu, ao lado do que vós fizestes? Porventura não valem mais os cachos de Efraim que as vindimas de Abízer? Foi nas vossas mãos que o Senhor entregou os príncipes de Madian, Oreb e Zebe, que pude eu, pois, fazer em comparação do que vós fizestes? E com estas palavras aquietaram-se. Gedeão chegou ao Jordão e passou-o com seus 300 homens, continuando a perseguir o inimigo, apesar de sua fadiga. Chegando a Socote, disse aos seus moradores, dai, peço-vos, pão aos homens que me acompanham, porque estão muito cansados. Os chefes de Socote responderam-lhe, tens já talvez em teu poder o punho de Zebeia e de Salmana para que possamos dar pão à tua tropa? Pois bem, replicou Gedeão, quando o Senhor me houver entregue nas mãos Zebeia e Salmana, eu vos rasgarei a pele com espinhos e abrolhos do deserto. Dali subiu a Fanuel, onde fez o mesmo pedido, mas obteve a mesma resposta que em Socote. Gedeão disse-lhes, quando eu voltar vitorioso, destruirei esta torre. Zebeia e Salmana estavam então em Carcor com o seu forte exército, cerca de 15.000 homens, que eram o restante de todo o exército dos filhos do Oriente, pois haviam já perecido 120.000 combatentes que manejavam a espada. Gedeão subiu pelo caminho dos nômades, a oriente de Nobe e de Jegba, e feriu o acampamento dos inimigos que se julgavam perfeitamente seguros. Zebeia e Salmana, reis de Madian, fugiram, mas foram perseguidos e presos por Gedeão, depois de ter derrotado toda a sua guarnição.
Gedeão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Ares. Deteve um jovem entre os habitantes de Socote e fez-lhe perguntas. Este escreveu-lhe uma lista com 77 nomes dos chefes de Socote e dos anciãos. Gedeão veio ter com os habitantes de Socote e disse-lhes: Eis aqui Zebeia e Salmana, a respeito dos quais me insultastes, dizendo: Tens já talvez em teu poder o punho de Zebeia e de Salmana, para que possamos dar pão aos teus homens fatigados? Tomou então os anciãos da cidade e açoitou-os com espinhos e abrolhos do deserto. Destruiu também a torre de Fanuel e matou os habitantes da cidade. E disse a Zebeia e a Salmana: Como eram aqueles homens que matastes no Tabor? Eram, responderam-lhe, semelhantes a ti. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Juro pelo Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu filho primogênito: Levanta-te e mata-os. Mas o jovem não ousou tirar a espada, porque, sendo ainda muito novo, tinha medo. Vento mesmo, disseram-lhe Zebeia e Salmana, e mata-nos. Os israelitas disseram a Gedeão, seu nosso rei, tu e teu filho, e o filho de teu filho, porque tu nos livraste das mãos dos madianitas. Não, respondeu ele, não reinarei sobre vós, nem meu filho tampouco. E ajuntou: Tenho um pedido a vos fazer, que cada um de vós me dê as argolas de vosso despojo. Os inimigos, que eram os ismaelitas, usavam argolas de ouro. Eles responderam: Nós tas daremos de muito boa vontade. E, estendendo no chão um manto, lançaram nele as argolas de sua presa. O peso das argolas de ouro que ele tinha pedido era de 1.700 siclos de ouro, sem contar os colares, brincos e ornamentos de púrpura que costumavam usar os reis de Madiã, afora ainda os colares que traziam seus camelos no pescoço. Gedeão fez de tudo isso um efode e o expôs em sua cidade de Efrá, mas todos os israelitas se prostituíram ante esse efode que se tornou, assim, um laço para Gedeão e sua casa. Os madianitas foram humilhados diante dos israelitas e não puderam mais levantar a cabeça, de sorte que a terra pôde gozar um repouso de 40 anos no tempo de Gedeão. Jerobaal, filho de Joás, retirou-se e foi habitar em sua casa. Teve 70 filhos, saídos todos dele, porque tinha numerosas mulheres. Sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, que foi chamado Abimeleque. Morreu Gedeão, filho de Joás, numa ditosa velhice, e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Efrá de Abizer. Depois de sua morte, os filhos de Israel prostituíram-se de novo com os Baal, e tomaram Baal-Berite por seu Deus. Não se lembraram os israelitas do Senhor, seu Deus, que os tinha livrado das mãos de todos os inimigos que os cercavam. Nem testemunharam gratidão alguma pela casa de Jerobaal Gedeão por todos os benefícios que ele tinha feito a Israel. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Juízes, capítulos 9, capítulos 10 e capítulo 11. Paz e bênção a todos.